Aí as tias dele ficam chateadas. Porque não nos deixa pode acontecer sem a presença dele. Amados, eu quero felicitar eu gostaria que abrisse vocês comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 17. Ao nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Aqueles que encontraram, digam comigo amém. Amém. Seja Deus. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós não temos como não falar da pessoa do Espírito Santo. A dispensação atual é da pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu não vos deixarei paternamente órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador. Aleluia. E ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, ao qual vai orientar vocês em todas as coisas. Ele vai consolar, ele vai advertir, ele vai orientar, ele vai fazer com que vocês me ouçam. Na pessoa bendita do Espírito Santo. Eu vim para cá essa manhã, confesso aos irmãos, não tinha um propósito, mas há praticamente uma semana atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, e não foi para pregar. A pessoa mandou uma mensagem para mim pregar. A pessoa mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu quero convidá-lo para ir à consagração comigo. Eu de imediatamente disse: eu vou, porque eu sou filho disso aqui. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, e eu sou filho disso aqui. Eu sou fruto de cultos de consagração, sou fruto de círculo de oração. Então, isso aqui para mim é familiar. Isso aqui para mim é coisa que tem um momento, vamos lá e vamos fazer. Então a pessoa me convidou e disse assim, vamos? E eu disse: eu vou. E por isso estou feliz. O convite da pregação veio depois, mas eu estou feliz por estar aqui, porque para mim é comum e familiar. Mas o texto que eu li, que eu quero, vamos aproveitar o momento e a hora. O texto fala de um discípulo. A Bíblia não diz que ele era profeta, nem que ele era evangelista, nem que ele era pastor, mas diz que ele era um discípulo. E nós sabemos a história do capítulo 9, que o irmão Paulo, antes de ser o irmão Paulo, era o perseguidor da igreja. E à beira do caminho ele ouviu a voz do Senhor falar com ele. E o texto sagrado diz que ele ficou cego e ficou em Damasco lá cego e se pôs a orar e a jejuar. E o texto sagrado diz que o Senhor apareceu ao discípulo chamado Ananias, que também estava orando, porque Deus não fala com o crente que não ora. Se você não ora, irmão, está difícil o Senhor falar com você, porque a única ligação que existe entre Deus e você é a oração. Se você não ora, dificilmente você falará com Deus. E eu acho tão interessante, irmão, que a oração tem um segredo interessante. Todo mundo que se pergunta, eu já perguntei para algumas pessoas, por que você dobra o joelho e de imediato você fala? Ninguém consegue me explicar.
Como é que você acredita que você vai dobrar os joelhos aqui e que Deus já está me ouvindo? Ninguém consegue explicar. Mas a minha Bíblia explica. A minha Bíblia diz que a partir do momento que você aplica o seu coração naquilo, as suas palavras, no momento em que você se derrama, as suas palavras são ouvidas pelo Senhor. Ele nos dá a certeza de que nunca dobraremos os nossos joelhos ou clamaremos a Ele e Ele não nos ouvirá. É bíblico, é Ele que nos diz isso. Mas eu quero falar hoje de pessoas anônimas, de pessoas que na verdade não estão no destaque, elas não pertencem ao corpo de destaque, elas não estão na mídia, elas não estão lá, os seus nomes estampados e colocados aqui nas paredes para que todo mundo saiba quem são elas. E aí se enquadra o nosso irmão Ananias. Nosso irmão Ananias era aquele crente que ia para a igreja orar, ele ia buscar, ele ia lá clamar, ele ia lá profetizar, ele ia lá também falar em línguas estranhas, ele ia lá também, irmão, receber do Espírito Santo. E aí o texto sagrado diz que o Senhor disse a Ananias, vamos ler, acho que no versículo de número 20, não, versículo de número 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Versículo de número 11, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem chamado Saulo, que é de Tarso, pois eis que ele está orando. Aleluia. Versículo de número 12, e em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias vinha sobre ele e lhe coloca a mão. Opa! Veja como o nosso Deus é poderoso. Ele disse ao discípulo, Ananias, você vai. E ele não disse, você vai para qualquer lugar. Ele não disse, você vai sair no meio da rua e vai para qualquer lugar. Ele disse, não, você vai para a rua direita, você vai na casa de um homem chamado Judas, você vai perguntar sobre um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando, e eu já mostrei para ele que você vai pegar lá. E aí se Ananias diz não, e se Ananias disser, Senhor, eu não vou. Se você ler o texto um pouquinho aí, tiver com a Bíblia aberta, é quase isso que ele vai dizer para Deus. Ele diz assim, ó, versículo de número 13. E respondeu Ananias ao Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos seus santos. Aí Ananias disse, em outras palavras, eu estou com medo, Senhor. O homem vai me matar. Ele já está matando um monte de gente aí, Senhor. Como é que eu vou lá? Imagine que o Senhor diga para você hoje aqui, eu quero que você vá na casa do homem mais perigoso do seu bairro e ore por ele, porque eu já falei que você vai lá. Aí você vai dizer assim, eu vou fazer o que lá? Aonde é que eu vou? Eu vou lá, Senhor. Às vezes o Senhor manda a gente orar na casa de um irmão, a gente fica uns 50 minutos dizendo assim, Senhor, eu não vou lá na casa dele, eu não vou lá, Senhor. Isso é conversa da minha cabeça, isso aqui é coisa que eu estou pensando aí, mas não pode ser. Mas o Senhor te incomoda. Jeremias disse assim, não falarei mais do seu nome, não direi mais sobre ele, não anunciarei nenhuma profecia, não falarei nenhuma revelação que ele me diga. E ele disse assim, quando eu pensei isso, foi como um fogo ardendo dentro de mim, que consumia os meus olhos. Ele disse, eu não posso conter a palavra que existe em mim. Quando o Senhor vos convida a fazer algo, ele arde em seu coração e você tem que ir, irmão, porque não há como se conter. Mas aqui me mostra também uma situação de que eu posso argumentar com
Aí ele diz, não se preocupa, vai porque eu já falei com ele também. Existe uma coisa interessante e a gente esquece muitas vezes. A Bíblia diz, olha, presta atenção, não acontecerá nada. Olha, o texto diz assim, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Não acontecerá nada antes que Deus não revele aos seus servos e aos seus profetas. Tem servo de Deus aqui? Aleluia, Jesus. Eu não estou nem falando de profeta, para você tem que se guardar. Tem servo de Deus aqui? Aleluia. Então não vai acontecer nada na sua vida antes que Deus não fale. Aleluia. Se o irmão for ir orar na sua casa, você pode ter certeza. Naquela manhã vai amanhecer aqui no nosso coração. Porque Deus vai revelar. Aleluia. Vai acontecer. Hoje o Deus já falou comigo de Glória a Deus. várias maneiras. Eu não posso sair daqui e dizer assim, Deus não falou comigo. Deus falou comigo em imensas maneiras. E é tão bom, porque eu tenho mania de orar e dizer assim, Senhor, me visita. Vem falar comigo. Conversa comigo. Eu preciso de vez em quando o Senhor bater um papo comigo. Você já bateu um papo com Jesus? Porque às vezes é assim, a gente só ora, às vezes aqui e tal. Mas bater um papo com Jesus, é caminhar na rua, porque é aquela hora que você está descontraído. Senhor, o Senhor sabe que aquele problema lá que eu estou, o dinheiro está ruim, está um pouquinho, Senhor, tu sabe, a irmã Maria está me dando uma dor de cabeça tão grande, Jesus. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou estourar. Aí as irmãs não podem sair muitas vezes na rua, as irmãs ficam no tanque, na pia, né? E aí a gente, Senhor, dá um jeitinho aqui, Senhor, faz uma coisinha ali, Senhor, mexe aqui. Estamos conversando com Ele. Só que às vezes nós não entendemos que Ele também está sendo tão claro. Ele está dizendo, vai filha, fica calma, fica tranquilo, vai resolver. Isso é só momentâneo, isso é só uma coisa agora. O medo é momentâneo, fique calmo, eu estou com você. Aleluia. Aleluia. E o nosso irmão Ananias saiu obedientemente e foi encontrar o irmão Saulo. O que me deixa mais maravilhado é o versículo que nós lemos, porque o irmão Ananias entra na casa, ele impõe as mãos, e a Bíblia me diz que pela imposição de mão dos apóstolos se recebia o Espírito Santo. Então quando nós levantamos nossas mãos, irmão, é tão importante levantarmos as nossas mãos. Alguém, Paulo, segundo o Faraó, disse numa congregação, ele disse assim, irmão, levantando mãos santas, sem ira e sem contento. Aleluia. Glória a Deus. Levantando mãos santas, sem ira e sem contento, proclamando. Eu digo para você, receba. Eu digo para você, vá. Porque quando nós impomos as mãos, coisas diferentes acontecem. Eu me lembro que eu menor, agora não, que o povo de agora não faz mais essas coisas. Mas eu me lembro da minha avó, a mãe do meu pai, quando ela chegava em casa, o nosso quintal era um quintal muito grande, era só 15 cômodozinhos, então era um quintal muito grande. Quando ela chegava lá na frente, lá na frente do quintal, ela dizia assim, a bênção, menino. Era eu, mais uma irmã menor. Aí ela dizia assim, a bênção, menino. Quando eu chegava próximo dela para dar a bênção, ela dizia, dobra o joelho. Aí nós dobrávamos o joelho naquele chão de barro. E ela dizia, ela estendia a mão, a gente dava a bênção e beijava a mão dela. Isso é costume de criança, isso é lá no berço lá. Hoje não se faz mais isso, não é comum hoje fazer. Eu me lembro que eu tinha uma raiva daquilo, que eu dizia assim, por que só eu tenho que dobrar o joelho e ficar aqui? Aquilo me deixa irritado. Quando eu aceitei a Jesus, eu aprendi uma coisa importante quando eu aceitei a Jesus. A Bíblia me diz assim, olha, obedecei a pai e a mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E aí o texto vai dizer mais assim, ó, é o primeiro mandamento. Mandamento é uma coisa que não se quebra, com promessa. Quer viver muito? Obedeça a seu pai e a sua mãe. E isso eu estou falando em todas as instâncias de idade. Eu não estou falando na instância de jovem ou de juventude. Eu estou falando para todos nós. Eu ainda tenho pai e mãe. Irmãos, quando eu penso nisso, eu disse, Senhor, como era tão importante aquilo que
Eu abençoo você. Eu abençoo você. Você pode abençoar aquele que é o levante a sua mão sem ir, sem contento. Põe a mão do lado. Aleluia, Jesus. Abençoe ele. Abençoe ele. Abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Levantando mãos sem ira e sem contenda. Abençoando vida. Aleluia. Fomos chamados para abençoar. Louvado seja Deus. E ele levantou as suas mãos e orou pelo irmão Saulo. E naquele mesmo instante as escamas caíram. E o texto diz que eles foram. Ele, quem precisava? Ele, Paulo, foi cheio do Espírito. Aleluia. Quem era irmão Ananias? Irmão Ananias é missionário. Irmão Ananias está pregando nos irmãos. Irmão Ananias está onde? Irmão Ananias estava em casa, orando. Irmão Ananias não estava nos grandes palanques. Irmão Ananias não estava fazendo grandes congressos. Irmão Ananias não estava pregando lá em Damasco, numa grande igreja. Mas o irmão Ananias estava orando. Enquanto nós oramos, o Senhor fala conosco. O Senhor nos ordena. O Senhor nos coloca para fazer aquilo que Ele propôs para nos fazer. Irmão, eu sei que a hora é um pouco longa. Eu tenho aqui algumas listas de crentes que eu amo e eu gosto porque são crentes, irmãos, que as pessoas não falam deles no culto. Nós temos um monte de irmãos que trabalham na igreja e ninguém fala deles, ninguém conversa muitas vezes com ele. Tem aquele irmãozinho que fica no banco o tempo inteiro falando línguas estranhas e pá, e se mexe. Alguém já até se incomoda porque acha que irmão exagerado. Irmão, normalmente é uma coisa interessante, que é assim: ó, o meu culto sou eu que entrego. Quem dá o culto sou eu. O que o pastor faz aqui, o que nós fazemos aqui, lendo a palavra, pregando, fazendo, é só liturgia. Agora, a adoração, entrega é seu, é particular. Quando você ler sobre o sacrifício, você vai ver que existia dois tipos de sacrifício. Havia o sacrifício daqueles que tinham monetariamente muito dinheiro, e eles podiam comprar um cordeiro, podiam comprar um carneiro, podiam comprar até um boi, uma novilha vermelha, podiam comprar algo maior. Mas tinha aqueles irmãozinhos que não podiam comprar. Então o Senhor disse assim: olha, você vai chegar no tempo que você vai comprar 2 pombinhas ou 2 pombinhas. O que eu aprendo com isso? De que não existe na presença do Senhor nenhuma oferta maior ou menor. Todos são ofertas. Então, quando eu falo isso, eu estou pensando nos espirituais. Eu estou dizendo para você assim: ó, não existe uma entrega menor ou maior. Existe aquilo que você pode dar, aquilo que você pode ofertar, aquilo que você pode entregar. Aí eu vou fazer uma pergunta a você: o que você está entregando para o Senhor esta manhã? O que você tem posto diante dele? O que você tem colocado para ele? Qual é a sua adoração essa manhã? Eu não me importo, irmão. Eu não quero saber se você não é batizado com o Espírito Santo, ou se você não profetiza, ou se você não... Não, irmão. Eu quero que você nessa manhã, em nome de Jesus, feche os seus olhos e só entregue para ele o que você tem hoje em seu coração. Só isso, entregue para ele o que você tem em seu coração. O que é que tens para dar para ele? Aleluia! Só entregue, só coloque, só ponha, só dê aquilo que você pode, aquilo que você tem para Deus. Não se preocupe se a irmã achou que você está exagerada ou não, se o irmão está exagerado ou não. Irmão, eu conheci um irmão chamado Ivanildo. Ele era um crente tão assim, alto assim, ele era um pico fervoroso, mas ele era alto assim, ele tinha o primeiro irmão aqui, aí, esqueci, ele era alto, muito alto, e ele ficava na porta da igreja. Toda vez que nós entrávamos, que o culto pegava fogo, ele chorava. Aí nós ficávamos assim, esse irmão chorando, né? Toda vez que a igreja pegava fogo,
disse: irmão, eu sinto uma alegria tão grande no meu coração. Eu não consigo conter, eu não sei fazer outra coisa, então eu choro. Eu choro, eu choro, eu choro. Irmão, dê o que você tem para Deus. Não importa, irmão, o que você faz, é o que você dá para Ele. Quem tem lágrima, dá uma lágrima. Quem tem glória, dá glória. Quem gosta de dar aleluia, dá aleluia. Quem é tímido, treme, chora, vai. Deixe Deus fazer o que quer com você. Permita-se, como o irmão Ananias. Eu posso ter medo, mas o Senhor está comigo, então eu vou. Não importa, eu vou parar por aqui. Eu ainda tinha algumas pessoas que são, irmão, é muita bênção. Eu quero só ler uma coisa aqui. Permita-me, por favor. Só esses 3 minutinhos. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7. Eu ia vos falar sobre mulheres que serviram o Senhor com os seus bens. Mas o capítulo de número 7, a partir do versículo de número 43. É 43? Não, a partir do 40. Nos diz assim: e respondeu Jesus. Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho de dizer-lhe. E lhe disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro devia 50. Versículo 42. Eu não tenho, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Ele disse: pois qual deles amará mais? Versículo de número 43. Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgasse bem. Versículo de número 44. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa, e não me deste água para beber, não me deste água para os meus pés, mas regou-me os pés com suas lágrimas, e o enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu os meus pés com ungüento. Versículo de número 47. Por isso te digo que seus pecados lhe são perdoados, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu quero encerrar a minha participação dizendo para vocês, para nós: não importa o tamanho dos meus pecados, não importa o tamanho das minhas falhas. Para alguns, as minhas falhas podem ser maiores, porque Ele não é capaz de perdoar, porque Ele é incapaz de ver o que Cristo fez em mim. Às vezes, nós olhamos para alguns irmãos e julgamos, porque é muito mais fácil encontrar o erro do que encontrar acertos. Se nós pintamos essa parede toda de branco, se colocarmos uma mancha preta ali, todo mundo vai ver o branco, mas o preto ninguém vai deixar de ver. Todo mundo vai ver aquele pinto lá. Jesus estava na casa do fariseu. O fariseu disse para ele o seguinte: se você soubesse, se você fosse profeta, você saberia quem é essa mulher. Você saberia quem é ela. Mas Jesus disse: olha, eu entrei em tua casa, tu não lavaste os meus pés, não me desse nem sequer um ósculo santo, que quer dizer um beijo, nem um ósculo santo me deste. Mas esta, desde que eu cheguei, não cessou de lavar os meus pés com lágrimas. Ela não necessitava de cura física, ela necessitava de cura na alma. Alguns de nós, infelizmente, mesmo estando na igreja, necessitamos de cura de alma. Quando eu disse a vocês, quando eu disse agora há pouco,
Cada um entrega aquilo que tem. Eu estou me referindo a isso aqui. Não importe muito com o outro. Isso não quer dizer que eu deva banalizar o que o outro faz. Mas, irmãos, entrega tudo que você tem a Deus. Eu ouvi um irmão dizer isso aqui. O Senhor disse assim: o que é que você tem dado para mim? O que é que você tem ofertado ao Senhor? Então coloque tudo isso na mão do Senhor. Se você necessita de perdão de pecado, Ele está aqui. Esse é o lugar, esse é o momento. É aqui que tudo acontece. É nesse lugar. E a Bíblia diz assim, ó, não é só o pastor. A Bíblia diz assim, ó, a oração da fé, a oração da igreja, da fé. Se houver uma precisação de cura, a igreja vai orar e vai ser curada. E se precisa de perdão de pecado, na oração da igreja, os seus pecados também serão. É a palavra de Deus. Então não saia daqui de maneira nenhuma da forma de que qualquer coisa me acuse, porque o seu Deus está aqui. Amém. Deus nos abençoe.